Bom dia, eu sou a Emily e juntamente com o Arthur eu vou falar sobre o autor Gregório de Matos e a sua obra Poemas Escolhidos. Eu vou começar falando sobre o contexto histórico do tema. Grande parte das poesias feitas por Gregório faz alusão à situação de Portugal e Brasil, contexto no qual havia muita turbulência na época, porque Portugal estava em decadência e o sistema escravocrata não sustentava mais a economia. Assim, Portugal impunha diversas restrições ao Brasil, o que trouxe a crise para cá. E com tudo isso, a burguesia de Portugal se mudou para o Brasil e começou a surgir vários conflitos contra a burguesia do Brasil. O Gregório de Matos, como filho de senhor de engenho e bacharel de direito, ele se encontra numa posição central nesse cenário, tendo condições de pensar e analisar seu momento histórico sob diversas perspectivas. O Gregório de Matos, apesar de ter tido diversos cargos de poder, ele resolveu se desligar de tudo e viver à margem da sociedade como um poeta itinerante, percorrendo o recôncavo baiano e frequentando festas e rodas boêmias. Porém, mesmo distanciado da sociedade hipócrita a qual ele condena, ele também se insere nela, porque o Gregório ainda depende da nobreza e vive à custa de favores deles. Só que ao mesmo tempo, ele encara o papel do portador de uma voz crítica sobre a mesma sociedade na qual ele se insere. Eu sou o Arthur e vou continuar o tema falando sobre um pouco da vida do autor. Manuel Pereira Rabelo, ou Gregório de Matos, nasceu no dia 7 de abril de 1633, na cidade de Salvador, Bahia. Foi um dos mais antigos filósofos, nascido em uma família basta, composta por empreiteiros de obras e funcionários administrativos. Gregório tinha nacionalidade portuguesa, pois o Brasil não tinha havido se tornado independente de Portugal. Recebeu uma educação formal e se formou em Direito na Universidade de Coimbra, Portugal. Embora não se saiba muito da sua vida, acredita-se que ele tenha chegado a trabalhar como um juiz em Lisboa e tenha frequentado a corte portuguesa, conhecendo até mesmo o rei Dom Pedro II. Nesse período, ele também teria se casado, mas ficou viúvo. Algum tempo depois, teria entrado em decadência junto ao reinado de Dom Pedro II. Em 1682, ganhou a reputação de sátiro improvisador em Portugal. No Brasil, ele satirizava todas as classes sociais baianas ou classes nobres, com as suas poesias consideradas corrosivas e eróticas, o que lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno. Além disso, ele escreveu diversas poesias de crítica política à corrupção e aos fidalgos locais, o que fez com que ele fosse deportado para Angola. Gregório de Matos só pôde voltar ao Brasil em 1695, mas com a condição de que ele abandonasse os versos satíricos e fosse morar em Pernambuco. Nessa altura da vida, ele voltava-se para a religião e escrevia diversos poemas pedindo perdão a Deus pelos pecados que cometeu. Em 1696, ele morreu no Brasil, Recife, por conta de uma febre contraída na Angola. Continuando o assunto, eu vou falar um pouco sobre o estilo barroco. As obras de Gregório eram sátiras e corrosivas. Diversas vezes Gregório foi acusado de difamar Jesus Cristo dentro de suas obras e quase foi morto por isso. Gregório adotava o estilo barroco, onde suas principais características são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Além disso, é marcante o uso das figuras de linguagem como a metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo e antítese. É um estilo artístico nascido na Itália no século XVI que se espalhou pelos países da Europa e pela América Latina. Caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo, o barroco permaneceu vivo no mundo das artes até as primeiras décadas do século XVIII. Gregório de Matos Guerra foi um poeta do barroco brasileiro, portanto, pode ser citado diversas características do estilo em suas obras. Dentre elas podemos citar o uso da hipérbole, o antropocentrismo versus o teocentrismo, o sagrado e o profano, a luz e as sombras, o pessimismo e o feísmo. Também eram usadas diversas contradições e muitas energias negativas relacionadas ao pessimismo, além do sentimento da culpa, a morbidez, a consequência da fugacidade do tempo, a concepção trágica da vida e o uso do jogo de palavras e ideias. A seguir, eu vou recitar duas grandes obras do autor,
que se encontram no seu livro Poemas Escolhidos. O primeiro poema se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Analisando o primeiro poema, podemos ver uma clara dependência e seguimento a Jesus Cristo. Nesse texto, ele se sente pecador e pede perdão a Jesus e fala o quão insignificante o autor é. Este soneto é um dos maiores representantes da poesia sacra religiosa de Gregório de Matos. Segundo a crítica literária, este poema foi inspirado em outros poemas de autoria desconhecidas já existentes em língua espanhola. Outra inspiração do poeta foi a passagem do Evangelho de São Lucas, onde Jesus Cristo conta a parábola da ovelha perdida e conclui dizendo que há uma grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados e dá meia volta. Neste contexto, a temática da culpa versus perdão aparece posta em xeque, pois o poeta utiliza a linguagem para conseguir seu perdão e salvação. Enfrentando o poder divino, o eu lírico pede para que Deus cubra seus pecados cometidos, pois quanto mais pecados ele comete, mais Deus se esforça para perdoá-los. Assim, da mesma forma como o poder divino precisa perdoar, o pecador precisa pecar para poder ser perdoado. Dando sequência, o próximo poema se chama Aos Afetos e Lágrimas Derramadas na Ausência da Dama a Quem Queria Bem. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, quem um peito a brasas escondido, tu, quem o rosto corres desatado, quando o fogo em cristais é aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia. Mas aí, quem andou amor em ti prudente? Pois, para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. Ao segundo poema. Faz parte da produção lírico-amorosa de Gregório de Matos. Estruturalmente, é composto por 14 versos decassílabos, com rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. O poema é composto através da antítese, figura de linguagem que aproxima pares opostos, o que é uma marca da poesia lírico-amorosa de Gregório de Matos. A primeira parte do soneto, que é formada por 2 quartetos, é marcada por um tom de lamentação, onde o eu lírico vive um embate entre a paixão, que é simbolizada através das imagens como fogo e incêndio, a dor, que é simbolizada pela neve e a água, que remete a lágrimas. Na segunda parte, o eu lírico se indaga sobre a natureza contraditória do amor, fazendo lembrar a lírica do poeta português Camões. O amor é o fogo que arde, sem se ver, é a ferida que dói e não se sente. A ideia de que a diferença e identidade presente na poesia amorosa de Gregório de Matos se faz presente no modo de exemplar neste soneto. Obrigada por assistirem até aqui, eu espero que tenham gostado do trabalho. E é isso, tenham um ótimo dia.